Vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto que me fascina, né? E a gente fala muito do AI, né? Do como que a gente usa a ferramenta, etc. Mas para isso tudo acontecer, é fundamental a gente ter um pilar que faça isso tudo funcionar, que são os dados. E hoje a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Como de fato a gente consegue estruturar e usar os dados para melhorar a experiência do cliente, para fazer de fato uma transformação de informação em comunicação. A gente está com um time aqui incrível que vocês viram, né, anunciando aqui. E eu vou começar com uma primeira pergunta, que pode ser para qualquer um de vocês, eu vou dar essa mais genérica, que é, a gente se fala muito hoje de personalização e a jornada integrada. Mas na prática, qual é de fato o maior desafio para transformar dado em experiência? Como a gente faz para que não seja o discurso do PowerPoint e de fato a gente consiga colocar isso em prática? Quem quer começar com essa pergunta? Uma mulher, não? Alguém? Uma mulher, não? Por favor. Vai lá. Eu olhei para ela primeiro, prioridade. Então bora lá, vai lá, Hernani. Vamos lá, posso puxar aqui e colaborar. Bom, é um bate-papo gostoso. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui dividindo um palco com pessoas tão importantes. E vou responder a pergunta brevemente aqui apresentando o Inter, né? Algumas pessoas ainda podem talvez não saber. O Inter é um super app financeiro, né, global, e aí estamos aí nos desafiando a conquistar aí cada vez mais alguns milhões de clientes. Temos mais de 180 produtos e serviços e nossa missão é que as interações gerem valor, né? E aí a gente já começa a responder a sua pergunta aqui. Assim, eu vou ser crítico mas também verdadeiro aqui, assim, muito se fala de colocar o cliente no centro, né? Então tem um clichê aqui, mas tem um fato e dado aqui, assim. Então acho que esse é o primeiro olhar. Eu trago muito para uma questão cultural, né? A gente vai falar aqui muito sobre tecnologia, sobre processo, IA, citar cases, mas eu gosto de conectar isso a como que a companhia trata aquilo, né? Como que a companhia coloca o cliente de fato ou não no centro das suas decisões, e às vezes não é por escolha, né? É pelo momento ali da companhia. Então, trazendo aqui um pouco dos desafios, eu citei aqui os 180 produtos e serviços, e Super App, então a gente tem todos os nossos produtos e serviços numa única unidade de acesso, e isso traz muita complexidade, né? Então, juntar ali um banco, uma plataforma de investimentos, um shopping, uma seguradora, uma plataforma de viagens, uma conta global, tudo isso traz muita complexidade, mas a forma aí que a gente reconhece mais prática de fazer isso é trazendo o cliente para o centro da decisão, ao desenvolver um produto ou serviço, trazer toda essa experiência UI e UX cognitivo de fato para a mão dele e observando ali todo o comportamento dele, fazendo com que o dado não seja só mais um indicador, né? Observando de forma intencional o que aquilo está gerando, quais são os indícios que aquelas interações estão dando para que a gente seja preditivo. Então, acho que para iniciar aqui o bate-papo eu faço essas contribuições. Bacana, né? E assim, a gente sabe que é um desafio de organização da empresa também, porque o diretor de cartões tem a meta dele, o de seguro a meta deles, cada produto com a sua meta e com seus objetivos, e nem sempre olhando o cliente como você colocou no centro. E tem uma área que olha o dado e consegue estruturar isso com informações e trazer uma razão de fato por que levar aquele determinado produto faz toda a diferença, né? Isadora, você trabalha na Log e está usando muito AI para diminuir a fricção de utilização do produto. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês conseguiram na Log implementar a tecnologia para deixar toda essa parte de compra e utilização do produto para pequenas empresas, para empresas que não têm uma baita infraestrutura, utilizar vocês de uma forma muito mais prática e fácil. Oi, Edu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês.
Enfim, eu estou na Log, que nasceu como uma empresa de tech há 13 anos e foi se desenhando a ser uma das maiores transportadoras privadas do Brasil para atender o e-commerce. E a necessidade do e-commerce é uma necessidade de imediatismo. A gente tem aqui o Caio da Magalu, que ele deve conhecer muito mais do que eu, da demanda do e-commerce, que a gente precisa entregar o pacote, às vezes, no mesmo dia, no dia seguinte. Então, para toda a jornada do que a gente gera de proposta de valor e o que a gente executa, a gente precisa tentar se antever, ser preditivo e conseguir retroalimentar nossa estratégia, nossa execução, com base nos dados que a gente tem. E aí, olhando para isso e colocando o cliente no centro, a gente começou a clusterizar a jornada. Então, como que eu atendo um cliente muito, muito grande e que eu vou mandar uma carreta para fazer uma coleta de milhares de pacotes, às vezes mais do que uma carreta por dia, e como que eu atendo o cliente pequenininho, onde ele vê, ele tem, às vezes, uma renda complementar, né? Então, ele tem o e-commerce, ele vende vela, a loja da Isa, para adicionar renda e complementar renda. Então, são perfis completamente diferentes. E aí, com base nisso, a gente pensou, olha, para o cliente pequeno, é super complexo. Às vezes, ele tem que negociar um contrato com uma transportadora grande, ele tem que até uma agência para poder deixar o pacote dele, vai ser caro. O frete é visto como uma linha de despesa, não como uma linha que contribui efetivamente para a conversão da venda. Então, pensando nisso, a gente pensou, como que a gente consegue deixar a experiência inteira fluida, o mais self-service possível, para que o cliente pequeno também tenha acesso a uma logística de qualidade como os grandes têm, a preços competitivos, com velocidade, sem fricção nesse onboarding. E aí a gente desenvolveu uma jornada self-service super pioneira no mercado. Então, basicamente, a gente se integrou com quase 50 plataformas do mercado. Quando eu falo plataforma, o que eu falo? Os ERPs super conhecidos, como Bling, Olist, Shopify, Shopping, que são storefronts e outros, para que, com base no que ele já usa para o e-commerce dele, ele possa, com um botão, ter acesso a uma transportadora que atende os grandes players. E aí, logística deixa de ser uma dor, um custo, uma parte burocrática e lenta dele contratar e passa a ser, com poucos cliques, uma solução que entrega, de fato, valor. E aí só foi possível porque a gente começou a avaliar milhares de dados de o que eles reportam como que é relevante e transformou isso em proposta de valor, e também qual etapa da jornada que causava mais ruído. E essa parte do onboarding era que causava mais ruído. Então, está muito conectado com o que o Hernani acabou de falar, de colocar o cliente no centro, olhar para os dados e deixar de olhar só no retrovisor, tentar antever e entregar valor para poder transformar a jornada desse cliente de maneira mais fácil. Assim. Perfeito. E faz todo sentido, né? Porque a gente sabe da fricção que é o custo do frete. Muitas compras deixam de acontecer no momento do frete e para o cliente, para o consumidor, ele nem sabe qual que é a logística no final que está fazendo essa entrega. Para ele é meio como o buraco do metrô, né? Ele só quer receber o produto em casa. Então, é super relevante isso que você trouxe. Caio, você tem uma baita experiência com AI, dados, Amazon, Booking, Nubank, Magalu, né? Você é um físico, tem um baita de um background técnico. Conta pra gente, na tua visão, né, como que a gente encontra, de fato, uma oportunidade do uso do AI relevante dentro das organizações que tenha um impacto no negócio, de fato, e que seja um use case escalável. Não, beleza. Então, só para pegar aqui os dois casos que acabaram de ser citados aqui, a AI é a maneira que vem para instrumentalizar a utilização de estratégias personalizadas. Então, basicamente, através dos dados, a gente sempre conseguia descobrir, por exemplo, que eu tenho diversos usuários, eu tenho diversas maneiras que aquele usuário se comporta, eu tenho diversos clusters de usuários, tudo isso. Só que como é que eu crio uma jornada específica para cada um? Pegar o que a Isa acabou de falar ali. Pô, eu tenho as minhas entregas, tudo isso. Pô, como é que eu consigo construir uma logística que consiga se adaptar
não só as tendências médias, mas as microtendências de cada local. Pô, eu estou vendo ali que amanhã vai ter uma mudança. Será que eu consigo ter uma jornada que permitiria eu automaticamente redirecionar e mudar como todos os meus motoristas de caminhão iam se organizar, mudar minhas rotas logísticas para que funcione isso? Como é que eu consigo fazer um site que vai conseguir se adaptar para um usuário que é mais voltado a preço, o outro a mais velocidade, a isso tudo? Essas características são extremamente essenciais e acontecem em toda empresa grande. Toda empresa pequena também, mas nas grandes é mais por uma pura questão de volume de oportunidades. Então, assim, a IA vem para poder encontrar isso. Quando você começa a encontrar essas oportunidades e você tem a humildade de olhar e falar, os dados vão me dizer o que eu tenho que fazer, é quando as oportunidades começam a surgir e você começa a ir. Então, o truque é assim, qualquer empresa, vamos falar que é banco, logística, e-commerce, qualquer uma delas, cada pessoa é uma pessoa. E quando você começa a trabalhar achando os dados, te dando essa opção de como cada um quer trabalhar, é quando as oportunidades começam a acontecer. Então, qual que é o truque para isso? Como é que você faz isso? É você inverter a maneira que você trabalha. Em vez de eu definir como eu quero trabalhar, eu vou deixar os dados me trabalharem e eu vou criar estruturas que sejam robustas para que elas se adaptem às necessidades de cada um. Então, eu vou deixar com que os dados me digam para onde a gente vai e a gente continua de lá. Então, é uma mudança da maneira que você trabalha. Você não pensa primeiro na possibilidade, você cria sistemas que se adaptam à necessidade a partir de cada um, usando o AI como a ferramenta para isso. Entendi. Então você está usando o AI para escalar e dar velocidade na extração de informação que você tem nos seus dados para você tomar uma decisão. Não só na extração, mas também na implementação das coisas. Então imagina só, para uma pessoa, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu estava até conversando com a Isa aqui, a gente tem um amigo em comum que trabalhou comigo na Amazon, trabalhou com ela na Amazon também, o Garrido, que agora trabalha comigo na Magalu. E o Garrido é um ótimo guitarrista. Ele diz que não, mas ele é. E a gente lançou, ano passado, a primeira interface end-to-end de AI e-commerce do mundo, né? O cérebro da Lu, o WhatsApp da Lu. E o Garrido ele fez um teste que ele chegou e falou assim, pô, eu quero encontrar uma pedaleira que me permita tirar o som do Ed Van Halen no álbum Eruption. Qualquer interface tradicional de e-commerce tenta fazer isso. Você não vai conseguir, porque essa é uma necessidade específica dele. Então, como ela foi feita com AI, a gente conseguiu inverter a maneira e adaptar a experiência para ele e usar os dados para trazer aquilo para ele. Então, não é só encontrar oportunidade, mas criar uma experiência que seja robusta à necessidade de cada um. O Garrido queria uma pedaleira. Outra pessoa quer economizar dinheiro, então quer os produtos mais baratos. Outro quer encontrar uma história que o Fred, nosso CEO, sempre conta, que tem uma mulher que no WhatsApp da Lu buscou uma caixa de gato porque a gata dela parecia Naomi Campbell, porque a gata dela era enorme, tinha umas pernas enormes. De novo, a gente não teve que construir isso. A AI, através dos dados, construiu isso para aquela pessoa. Então essa é uma diferença de mentalidade da construção de produtos. Perfeito. Perfeito. Fantástico o que você colocou. Wesley, você está no segmento farmacêutico, que é um segmento que a gente sabe de todos os desafios. Conta para a gente como que vocês estão fazendo para ter todo esse cuidado de conveniência e como vocês usam o dado para deixar essa experiência ainda mais útil e menos transacional. Oi, gente, tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu sou Wesley, eu estou na PagMenos. Para quem não sabe, a PagMenos é a segunda maior rede de farmácias do Brasil, tanto em pontos de vendas quanto em faturamento. E essa é uma das principais desenvolvimentos que a gente tem lá dentro, é olhar para o cliente com base na sua patologia, com base no que ele precisa. Para você ter uma ideia, mais ou menos 5 patologias movimentam todo o faturamento praticamente de uma farmácia. Então eu tenho os hipertensos, eu tenho os diabéticos, e cada um deles tem uma necessidade e uma dor diferente. Se você vai lá e compra um Forxiga na farmácia, certo? É um remédio para diabetes. Não necessariamente quem está comprando é a pessoa que vai usar. Ele pode estar comprando para a mãe, para o pai, para o tio, enfim, anyway.
Através disso, a gente começou a... Primeiro, a gente trouxe todos os dados e começamos a fazer disparos de CRM, como toda empresa de varejo faz. Comprou um Forxiga, tá acabando, eu tô vendo a quantidade de remedinhos, eu vou lá e digo assim, ó, tá acabando, você quer comprar de novo? E o volume de saque, gente, que a gente teve quando a gente começou a fazer isso, vocês não têm noção. O cliente reclamando, eu não quero comprar mais. Você está contando quantos comprimidos eu estou tomando. Por quê? Porque a personalização era zero. Na minha cabeça, né, eu estava fazendo um baita negócio. Olha aqui, a caixinha de medicamento está acabando. Estou te mandando aqui uma mensagem dizendo, compra a tua caixinha agora. Estou te dando R$5 de desconto, R$10 de desconto, você comprar e você recebe na sua casa em 1 hora. Golaço. Não foi golaço, né? Então a gente teve que botar o pé para trás aqui, entender o que a gente precisava fazer. Primeira coisa que a gente fez, clusterizou essas informações, fez toda a jornada de dados, o time de tecnologia fez isso muito bem, começou com governança, então a gente, o que a gente não abre mão de ser um humano fazendo? Então essa foi a primeira pergunta que a gente respondeu. Aí depois a gente decidiu onde é que a gente ia utilizar IA, porque eu posso usar IA em N sistemas, mas o varejo tem as margens curtas, né? E a gente tem que escolher exatamente onde é que vai agregar valor. Tem lugar que um bot é melhor e está tudo bem. Fizemos isso, e aí a gente chegou num momento onde a gente definiu arquétipos, né, de clientes, com base dentro da patologia, e a partir de uma jornada de compra, não só transacional, não só de compra e venda, mas levando ele para um artefato que a gente tem na farmácia, chamado consultório farmacêutico, né, onde a gente oferece serviços gratuitos, mas lá a gente enriquece o CRM daquele cliente, né, através de algumas perguntas específicas no script do atendente, através de produtos e serviços que a gente entrega de graça, a gente enriqueceu ao ponto da gente saber, de fato, quem é diabético, quem é hipertenso, se ele está numa jornada de dropout, se o arquétipo dele é de ser esquecido e ele não lembra de comprar um medicamento, ou se ele é uma pessoa que depois que descobriu que tinha diabetes, ele começou a se engajar pra caramba. E aí a gente traz esse cliente para o nosso lado. O volume é bem menor, porque 15% dos meus clientes representam praticamente 75% do meu faturamento. Mas para esses clientes em específico, eu consigo trazer uma jornada personalizada, uma jornada legal, onde seja friendly ele navegar. Tem muitos desafios, certo? Mas a gente entende que está num caminho legal. Super legal o que você falou, porque acho que duas coisas, né? Primeiro, o custo, que é uma coisa do AI que ninguém fala muito, né? Que custa caro, e por isso precisa ser implementado com muita inteligência, com muita estratégia. E também os famosos, se isso, então isso, né? Que é o disparador automático de ações que esquece, de fato, da relação humana. E aí, Leandro, sempre faço pergunta fácil para você. Obrigado, Edu. Existe hoje uma distância entre o discurso de centralidade e a capacidade real das empresas. Porque muita gente está olhando aqui e falando, pô, o pessoal fica falando aí, parece tão fácil. Mas qual que é, de fato, o desafio e qual é a distância real de implementação de ações como essa, né? Porque senão muita gente que está aqui falando, mas na minha empresa eu estou muito longe disso. E não é verdade, eu acho que a maioria está no mesmo nível. Acho que os desafios é como fazer para implementar isso. Edu. Daniel. Daniel. Esqueceu meu nome? Daniel, porra. Vamos lá, Daniel. É porque tu tá marcado na minha lista, entendeu? Mas trazendo aqui boa tarde a todos, né? É um prazer aqui estar com tanta gente boa. Eu acho que o mais importante aqui não é só a capacidade de estruturação do dado. Acho que se a gente for fazer uma pergunta aqui, todo mundo vai ter dado suficiente para tomar alguma decisão. Eu acho que a pauta é a decisão. A gente não precisa estar com 100% da informação para uma tomada de decisão. A gente tem esse paradigma de ter tudo da melhor forma para decidir um caminho e uma jornada. E, na maioria das vezes, a gente acerta com 60% da informação bem estruturada. E, a partir daí, você vai enriquecendo, você vai aperfeiçoando o teu modelo matemático. Por trás sempre tem a matemática para nos ajudar, tem um físico aqui. Se a gente precisar invocá-lo, ele vai contribuir com a matemática. Então, eu acho que está muito mais voltado, e Hernani trouxe sobre cultura, está muito mais no empoderamento do time, para a gente poder, obviamente, né, dar autonomia para os times, para que eles possam tomar decisões, errar, e a partir daí a gente aperfeiçoar os modelos que a gente tem para dentro de casa. A gente fala muito de segmentação, mas tem a segmentação e tem o comportamento. Então, se a gente não combina segmentação com comportamento, a gente
toma a decisão muito errada. Então, eu não preciso esperar que o cliente me ligue 5 vezes para dizer que ele é um alto valor propenso a um churn. Cara, ele já me ligou 5 vezes em 5 dias. Então, tome uma decisão. Construa uma jornada que efetivamente, né, minimize o esforço dele com a companhia. Entendeu? Total. Daniel. Eu tenho uma pergunta. Agora você não esquece mais. Nunca mais. Eu tenho uma pergunta para todos aqui, e que é muito no que o Wesley falou, cara. E aí, né, cara, eu sei que vem da parte técnica, vocês que começaram a experiência desde... A gente está falando muita de tecnologia aqui. Mas o que, de fato, qual a parte da experiência que precisa continuar humana, na visão de vocês? Aqui eu posso falar. Eu respondi uma pergunta ontem no evento, que era exatamente a mesma pergunta. Foi o que eu falei no começo, né? Quando a gente começou a usar IA, o que a gente pensou? O que é que eu não posso abrir mão de ser um contato humano? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples. A gente tem um SAC, né, que faz atendimento. Boa parte dos nossos atendimentos, mais ou menos 8%, é uma pessoa com uma dúvida farmacêutica. Dizendo assim, meu médico me indicou isso aqui, eu não estou conseguindo ler a letra dele, e essa é a minha condição. O que é que isso quer dizer? Eu posso mandar para um IA e ele ler a receita e devolver essa informação. Mas se ele estiver mal, se ele estiver ruim, a IA precisa potencializar esse profissional que atende no SAC, que é um profissional de saúde, é um farmacêutico, para que ele responda às pessoas certas. Então a gente tomou essa decisão. Então se eu ligo com algum problema que de integridade física para um SAC, ou se eu entro em contato no WhatsApp dizendo, poxa, a minha caixa de medicamento veio aberta na entrega. A gente não abre mão que ele passe 10 minutos falando com um bot ou com um IA super legal até chegar no atendimento humano para ele realizar a troca. Imagina que você comprou uma canetinha emagrecedora. Você já está com vergonha de ir na farmácia porque você está indo lá para uma jornada de emagrecimento. Não é uma jornada fácil, você vai se privar de muita coisa. Quando você chega a caneta na sua casa, a caneta está aberta. Sei lá, o motoboy pode ter mexido, ou então ele não entendeu como é que funciona, como é que aplica. Cara, a gente não abre mão que esse primeiro atendimento ele seja feito com o humano. E a gente entende que depois que ele é feito com o humano, sei lá, um pedido atrasado, beleza, a IA vai ajudar a resolver. A gente já consegue traquear o pedido e mandar o link para ele de onde é que está chegando e tudo mais. Mas esse tipo de cuidado a gente não abre mão de ser um cuidado humano. Então a gente trata isso como uma grande fortaleza lá dentro. Legal. E falando isso em outras palavras, a gente também incorporou isso e sintetizou da seguinte forma, né? A IA, ela vai resolver o repetitivo e o transacional. E o humano precisa resolver o emocional e o complexo. Então, foi isso que a gente incorporou dentro da companhia. E só para aproveitar que eu tô com a palavra aqui, assim, né? E para contribuir um pouco mais sobre essa questão, assim, de por que centralidade no cliente, né? Assim, basta acordar e falar, não, hoje eu tenho centralidade no cliente. O que é a centralidade no cliente? Por que a gente lá transformou isso, assim, rapidamente, né? Assim, é muito comum o negócio, a receita, o resultado ali de uma vertical puxar e drivar uma companhia. Mas com dados, com análises, com interpretação, a gente consegue comprovar que quando a gente escuta o cliente, aí traz para o nosso mundo, né? Assim, gente, eu falo que, e aí não sou eu que estou inventando isso aqui, não. A gente já ouviu muito, né? Assim, quando a pessoa está reclamando, ela ainda te quer, né? Quando ela é o silencioso, é que é o perigoso. Então, assim, a gente tem uma dádiva, né? Quando o cliente entra em contato com a gente, ele está passando ali a informação, ele está reclamando, ele está falando. Então, a gente tem muito insumo que ele está falando, que é o dito, e tem também os não ditos. A gente consegue cruzar isso com o poder da IA, cruzar tudo isso e drivar as decisões para aquilo e não para o resultado imediato. É aí que a gente vira o ponteiro e vira a chave. Aí acho que conecta o emocional. A gente fala muito que o feedback é um presente. Então, comentário de saque é muito mais importante do que ler o NPS. E tratar esses comentários, clusterizar com IA, é a nossa nova tendência lá dentro. Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente não quer que a IA faça arte e eu tenha que lavar a louça. Eu quero que a IA lave minha louça e eu possa ter tempo de fazer arte. Eu acho que isso sumariza o que eles falaram. E no caso de vocês, lá vocês têm uma operação física muito grande, né? Como que isso é levado para eles? Então, para mim, eu sempre levo a ideia muito parecida com o que o Hernani falou. Eu quero que a gente use AI para que a gente possa atender cada vez melhor o consumidor. Então, basicamente, é o seguinte. Você está com um problema super sério. Cara,
Cara, você não quer, por melhor que seja IA, você quer o carinho de um ser humano que está atendendo. Mas esse atendente não vai conseguir te dar essa atenção toda se ele tiver que dividir a atenção com 35 pessoas que estão perguntando quando é que o pedido dela chega. Então, quando o pedido chega, até o cliente quer que seja rápido, porque não tem importância. Mas a gente quer que essas pessoas possam fazer isso. Então, essa é a maneira que eu levo. Nunca é usar a inteligência artificial para diminuir pessoas. É dar a inteligência artificial para que elas tenham o poder de concentrar naquilo que é realmente importante. Esse é meu foco sempre quando a gente fala sobre isso. Foco ferramenta. Eu lembrei de um outro caso aqui, né? E aí tu tem certeza que os colegas concordam, né? Claro que a gente trouxe aqui uma regra, talvez, uma orientação. Mas como toda regra tem sua exceção, nesse contexto que eu trouxe eu mesmo aqui do emocional e complexo, tem uma jornada que alguém até falou aqui mais cedo hoje. Tem uma jornada que é, por exemplo, a cobrança, né? A inadimplência. É complexa e emocional. No entanto, nem sempre a pessoa quer falar com o humano nesse caso. Nesse caso, às vezes ela pode preferir falar com uma AI, que ela não vai se sentir exposta, ela não vai se sentir invadida. Então, enfim, são casos e casos, né? É um bom exemplo. Eu acho que em cima do que vocês estão trazendo, a gente tem trabalhado arduamente para conseguir, de fato, instrumentalizar o humano com o uso da AI, mas para que ele possa, a partir disso, ter mais facilidade, aumentar a produtividade, conseguir agir de maneira mais em cima da complexidade do que só ele pode resolver, mas também quando é um momento de fricção muito grande, porque assim, no transporte, para fazer a qualificação automática de um lead que chega, para tirar algumas camadas do onboarding, ou para fazer um atendimento de pós-venda, atender um chamado, usando AI generativa, tudo isso funciona bem quando o pacote está de acordo com o esperado. Quando o problema aparece, ninguém gosta de ter o pacote extraviado, perdido, o motorista falou que entregou, mas você não recebeu e tudo mais. Então, nas camadas mais complexas de atendimento, onde a gente sabe que o cliente já está com fricção no processo, você colocar uma AI para responder, ele vai querer matar a transportadora. Então, a gente sabe que esse é um momento sensível, onde é quase insubstituível você ter um humano para conseguir ser mais... A AI hoje já atua com bastante empatia, né, dentro do possível, mas mais empático, ter uma troca mais... A pessoa sentir que a empresa está se importando com a dor dela e está colocando alguém ali para atender e endereçar a dor dela. E aí, para dentro também, né? Quando chega, sei lá, uma reclamação mais formal, o cliente já está muito, muito bravo, a gente também quer tentar... Geralmente não é uma relação tão lógica, não é um pacote não seguiu o que era esperado dele. Então, ter um humano que ajude a agir em cima desse pacote, acionando múltiplas áreas, conversando com stakeholders, etc., a gente entende que é insubstituível, porque só a máquina não conseguiria desatar esse nó complexo, assim. Então, é em cima do que vocês estão falando. Eu vou só complementar 2 pontos. Primeiro, a assistência é fundamental. A IA ajuda o humano em muito. Hoje a gente tem capacidade para compreender, fazer uma predição do contexto, né? E já colocar dentro de uma jornada de resolução assistida. E transferindo isso para o consumidor através de um humano, com sensibilidade, com a emoção, obviamente, alinhada com o contexto. Então, fundamentalmente, toda a parte de assistência, copiloto, que isso é muito praticado, mas eu acho que culturalmente, quando a gente vai cobrar isso, a eficiência disso dentro da operação tem um desafio enorme. Quando a gente separa o script do processo. O script está bem pautado, e aí quando a gente internaliza isso para dentro de uma resolução corporativa, isso é bem complexo. Vou só pegar um outro gancho sobre o uso da IA. Eu estava discutindo isso com um cliente recente, um cliente de TV por assinatura, e foi muito interessante quando a gente vê um caso prático de uma transcrição. As transcrições hoje elas já saem, por exemplo, com uma intenção ou um entendimento da dor. Tem muito recurso e muito prático hoje. E quando a gente foi olhar, falou assim, cara, teu processo está quebrado. Então, assim, você está orientando o cliente a ligar de novo para resolver um problema de complementação do pacote, porque o HBO no teu processo não pode ser habilitado. Então, assim, o uso também do nosso backstage
de olhar aquilo, como o Wesley trouxe, olhar essa intenção e colocar uma IA, né, para entender processos repetitivos e para a gente retroalimentar as jornadas, tem muita oportunidade em cima da mesa. Não só para o self-service, tá? A gente foca muito em eficiência, em automação, mas eu acho que é muito mais de entender comportamento, porque a partir dali pode ser uma oportunidade de rentabilização, né, de fidelização. Né? Não, total. Acho que, assim, eu gosto muito de exemplos como o que o Hernani trouxe, que o Wesley trouxe também, de, cara, coisas que parecem óbvias, mas não são tão óbvias, né? Então, acho que, de fato, como que a gente não usa o AI porque é uma moda, ou porque a gente imagina aquele use case e a gente quer forçar um use case e que às vezes não faz o menor sentido. Isso, quando você falou de, putz, faz total sentido você falar com o AI de um negócio que você não quer se expor a alguém, é fantástico você poder dar esse serviço. Mas, ao mesmo tempo, você não quer falar com o AI quando a tua encomenda sumiu, desapareceu e você precisa de alguém que traga a solução. Então, isso é muito, muito bacana, né? Tem até eu vi uma notícia recente, fazendo um parênteses, de uma empresa, uma montadora grande, que botou AI para negociação de um automóvel e que acabou vendendo o automóvel por $1. Então, porque a pessoa ficou conversando tanto tempo com o AI que convenceu o AI que $1 era o legal. Então, assim, tem muita coisa de aprendizado, né? E aí você sabe muito na parte técnica que é esse desafio de como que a gente transforma o dado, de fato, em prestação de serviço. E acho que não é só sobre falar. Então, o que eu queria ouvir agora um pouco de vocês, que é como que a gente está usando isso para escutar mais o cliente, para aprender mais e absorver mais informação. Como que vocês estão usando o AI? E aí, Hernani, você pode já responder isso, já que vocês têm um super app. Como que vocês conseguem aprender e absorver para devolver para o cliente algo ultra personalizado, como o Caio colocou? Perfeito. Ótima pergunta aqui. Vai casar com o nosso contexto total. O número, assim, né? A gente tem 22 modelos de escuta ativa de AI em nossas jornadas de interação, especialmente para escuta e entendimento do contexto ali do momento do cliente. No nosso super app ali, né, o acessar na home ali, a gente já tem uma taskbar, uma busca, que é uma Gen AI direta ali com o cliente para ele poder interagir e entender sobre todo o ecossistema da companhia e aí já ser suportado por isso, com telemetria ali o tempo inteiro. Agora, o mais importante, eu volto lá no início, assim, né? O que a gente está fazendo com isso dentro da companhia? E aí é o que a gente conseguiu fazer, uma construção. Eu estou na companhia há um bom tempo, consigo ver essa 13 anos, 7 anos ali em CX, e eu consigo olhar melhor os 2 últimos anos, a evolução da transformação cultural da companhia para cliente, né? Então, CX transbordou, não é apenas mais uma área, né? A experiência do cliente é da companhia, né? Então, a gente está com modelos, rituais muito bem estruturados para a gente poder distribuir essa voz do cliente dentro da companhia, né? Então, posso falar aqui desde ferramenta, como a gente entrega esse dado, mas acho que o ritual, o processo, a cultura, o objetivo na companhia de todo mundo ter aquele mesmo orientador, ter metas voltadas para aquilo, os rituais acompanhando dados ali de como que aquilo que a gente está fazendo está alimentando, integrando UX, produto, tecnologia, CX. Então, isso é como a gente melhor faz colocar, né, os dados ali em produção para a gente, né, ao nosso serviço de fato e melhorando ali o nosso ecossistema, entregando a melhor experiência. No final, acho que eu fecho aqui com alguns exemplos práticos de como que está se materializando. Bacana. Vai lá, cara. Não, só sobre complementar, eu acho que é interessante a gente entender que nas jornadas atuais, você tem uma maneira muito... Você consegue entender cada usuário individualmente. Daí volta aquilo que eu falei. Você consegue se adaptar para cada um. No nosso caso, no WhatsApp da Lu, cada pessoa está conversando, eu consigo saber cada interação que a pessoa está buscando. Então, a gente consegue extrair tanto mais informação e fazer isso de uma maneira que nunca foi feita antes. Então, é entender que cada interação que seu usuário vai ter com o seu produto
é uma chance que você tem de aprender informação. E quanto mais você conseguir fazer com que ele se comunique, mais chance você vai ter de extrair essas informações e te ajudar a melhorar o seu produto. Então é uma chance muito boa de mudar. Não é só quando o consumidor reclama, quando ele liga para o seu customer service. Cada interação é uma chance de aprender mais sobre ele. São milhares de interações que vocês guardam por dia. Milhões. 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 E esse é o ponto. Como que a gente consegue consumir? Aí é o AI trabalhando e fazendo Então, essa... é impossível você fazer isso de maneira manual. Daí que entra o que eu falei. Você criar um processo onde isso vai ser natural para ele. Onde você vai adaptar para cada pessoa. Onde você vai fazer o processo que funcione para cada um. O cara que quer a pedaleira, encontra a pedaleira. Para quem quer a caixa da Naomi Campbell, a caixa da Naomi Campbell. Então, é criar um processo que vai se adaptar para cada pessoa dando aquela informação que ele quer. Perfeito. Isa, me conta um pouquinho como que vocês usam lá também em relação à antecipação, porque no final do dia o teu cliente é o e-commerce, né? Seja B2B ou D2C, você está vendendo para o e-commerce, mas o seu cliente também é o cliente que está recebendo o produto no final, né? Como que vocês conseguem entender e se antecipar às necessidades do cliente final do seu cliente? Ótima pergunta. A gente olha, aqui, quem é do varejo consegue falar muito com o impacto na ponta. A gente que está numa etapa do varejo usa a AI bastante em como a gente melhora o serviço, e aí quem vai ser beneficiado de um serviço melhor é o recebedor, né? Então, somos nós que recebemos os pacotes e que seremos beneficiados. Então, a gente usa AI para antecipar demanda, prever demanda, roteirizar, foi um pouco que o Caio acabou de comentar, e aí, a partir disso, entregar um serviço melhor. Então, em um dos projetos que a gente fez, chama Agência 2.0, a gente revisou milhares de dados, e aí eu acho que dado tem virado, todo mundo falando aqui, mas dado tem virado um pouco de commodity, é como a gente aplica esse dado para entregar algo relevante de fato, né? Para poder reroteirizar São Paulo capital inteiro. E aí com um modelo de AI. E aí, a partir disso, a gente economizou 1,7 milhões de quilômetros ao longo de um ano. E aí você fala, isso é só eficiência pura. Não, no final, e também 7 mil toneladas de CO2, etc. Mas não é só eficiência. A gente está olhando aqui como que eu entrego o pacote mais rápido, de forma mais econômica, porque isso se desdobra numa melhor tabela de frete, que eu já comentei que muita gente olha só como custo, e num pacote entregue antes da expectativa do cliente final. Então, usar AI para melhorar o seu serviço ao ponto de isso ter um efeito no cliente do seu cliente, é o que faz você fidelizar e garantir que o seu cliente continue sendo seu, né? Que ele não vá para o vizinho. E aí, em transporte, isso não é trivial, é um segmento que, via de regra, é muito analógico ainda. Quando eu vim conversando com o Edu, que trabalha lá na Log também, a gente estava falando, gente, há 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, a troca de custódia do pacote, ou seja, quando eu vou passar da minha mão para o motorista, da mão do motorista para era feita assinando papel. Isso eu não estou falando há 20 anos atrás, estou falando há menos de uma década atrás. E aí a Log foi precursora no mercado em começar a implementar tecnologia em todas as etapas da cadeia. Então, foi a primeira transportadora, por exemplo, a fazer isso. E aí, isso foi só o primeiro passo para chegar num modelo onde a AI nos ajudasse a não só antecipar demanda, saber aonde que vai ter mapas de calor na cidade de forma inteligente, etc., mas também repensar o negócio, transformar essa experiência para o cliente final. Isso é muito legal, porque vira uma prestação de serviço para os seus clientes, né? Porque eles não têm essa capacidade. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, ele não tem nem o conhecimento para fazer isso. Então, você acaba trazendo isso também como algo agregado ao serviço, né? Isso é super bacana. Só para amarrar esses 2 pontos aqui, você citou que gosta do exemplo, eu também gosto. E falando de personalização, né, tem um negócio que é super importante colocar aqui. Nós temos 43 milhões de clientes e nós temos 43 milhões de interfaces diferentes do nosso aplicativo, né? Então, isso é o entendimento do dado, a customização ali para cada cliente, ele vai ter um botão, uma funcionalidade, um banner, uma oferta diferente. Então, esse é um exemplo.
Outro exemplo, quando o nosso cliente compra, por exemplo, uma passagem no nosso aplicativo, a gente consegue e faz uma oferta para ele, se é uma viagem internacional, de um câmbio, por exemplo, de um seguro viagem. Então, isso são exemplos práticos e materiais, né, do que é possível entregar. E já aproveitando aqui o final, e aí, assim, como que isso tudo está... o que a gente faz com isso, né? Devolve tempo para o cliente. Esse é um dos nossas missões, né? Simplificar ali, ter uma vida financeira inteligente. Depois eu posso falar mais, mas já falei muito assim, né? Quando a pessoa tem ali gift card, devolução daquele valor, então, enfim, quando ela faz esse racional todo, é muito bom para o nosso cliente, né? Eu falei muito da companhia, mas isso é o valor final ali para o cliente. E as nossas métricas lá, a gente acompanha um cesto de indicadores, estão num patamar muito legal. Até postei ontem, fica vazio o LinkedIn um tempo, vou lá e dar uma postada, mas enfim. Um dos melhores indicadores de Banco Central dos últimos tempos. Todos os nossos KPIs de centralidade estão no melhor nível, na melhor volta. NPS de 85, nota histórica. Reclame Aqui, nota histórica. Nota do aplicativo histórica. Ganhamos o prêmio também da Consumidor Moderna aí de serviço, né, na categoria neobancos, enfim. Eu vou sair daqui querendo fazer um bench com você. Vamos fazer um bench. Já fiz o meu jabá, então acho que é isso aí. Obrigado. Não, o Inter é um baita case, sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu só tentar simplificar para quem não está assistindo, é que a gente não precisa estar no nível de maturidade que as empresas aqui estão comentando, né? Em relação ao uso de inteligência artificial. Eu vi uma palestra do CEO da loja americana e por isso que eu estou só batendo na tecla sobre decisão, né? Sobre empoderamento, cultura e execução. Ele usou 2 métricas que o varejo usa muito bem aqui. Ele estava chegando, vindo da Domino's, e estava recém assumindo a operação da loja americana. E ele comentou, eu olhei receita e metro quadrado da loja. Acho que a gente tem diversos indicadores, né? Acho que dentro das nossas empresas, para tomada de decisão. E aí, receita por metro quadrado, fez uma transformação e o EBITDA aumentou em 25% em 4 meses. Muito rápido. Então, assim, usar o dado para de verdade transformar o negócio. Não precisa estar num nível hiper maduro. É óbvio que ferramenta apoia em toda decisão, mas eu acho que é muito mais o aculturamento do processo decisório para a gente transformar o dado em, de verdade, resultado para dentro da companhia. Acho que para finalizar e agregar o comentário dele, pelo menos no varejo, 80% é mato alto. Aí os 20% é onde a gente coloca IA e resolve, escala e tem aquela experiência wow. Mas 80% é a barriga no balcão, entender a dor do cliente, tratar, entender os pontos de contato, ter uma jornada única e vida que segue. Então, se você não tem um recurso para investir em IA, vai lá no balcão, vai na tua operação, entende como é que acontece, que eu não tenho dúvida que no Pareto ali, pelo menos 80% dos seus problemas você vai resolver. É isso. Obrigado a todos vocês. Espero que a gente tenha contribuído. Vocês viram que é isso, não é um mundo perfeito em todas as empresas e é super capaz que todos vocês implementem. Tem muito a ver com cultura, tem muito a ver com processos e o importante é começar a entender onde está o mato alto, que começar a cortar a pontinha já é um grande começo. Obrigado a todos e um excelente evento para todos vocês.